Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que temos para poder falar um pouquinho de Sua palavra. E todas as pessoas que falam, eles devem amar a correção. Eu tenho sempre pessoas que corrigem o português. Parece que não é bom a gente ser corrigido, mas é útil, é necessário e faz bem. O conhecimento nunca a gente vai ter o suficiente dele. Sempre vamos ter que conhecer mais alguma coisinha. Por isso que nós devemos buscar conhecimento, o aprendizado. Aprender. Nós podemos aprender para praticar aquilo e também aprender para ensinar aos outros. Nós encontramos em Deuteronômio capítulo 5, no primeiro verso, dizendo assim: E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. Bom, se aprender e não cumprir os mandamentos, era melhor não ter aprendido. Se aprender e não praticar, era melhor não ter aprendido. Porque melhor lhes fora, disse Jesus, não conhecer do que conhecendo se tornar ignorante a respeito daquilo. Então nós encontramos que é necessário que nós aprendamos do Senhor, porque Ele nos deixou a instrução para isto. Então, para que Deus deu os estatutos e juízos ao povo de Israel? Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. Devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes da palavra. Agora, existem muitos aprendizados. Uns aplicam a inteligência, o conhecimento para o bem, e outros aplicam para o mal. Isaías, no primeiro capítulo, no verso 17, ele nos diz o seguinte: Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, aprender a fazer o bem, aprendei a fazer o bem, aprendei a praticar o que é reto, para se viver bem. O aprendizado, ele deve ser direcionado a todos, desde a criança até o ancião. Todos deveriam ter acesso ao aprendizado dentro da vida natural, para ter um melhor emprego, para ter uma vida mais em paz, mais tranquila. O estudo ajuda, até em todos os sentidos. Você não tem que viver na ignorância porque você está esperando Jesus voltar. Enquanto Jesus não vem, você precisa de trabalhar, você precisa de ganhar o seu sustento. Os jovens pensam em casar-se, ter um lar, ter um automóvel. Então, se você vai lutar por isso. Então, o tempo, você deve dedicar o seu tempo no aprendizado.
Porque Ele vai te ajudar nisso aí. Então vejam bem que o aprendizado, ele sempre produz bons frutos, mas se você aprender a fazer o bem, aprender a praticar o que é reto. E São Paulo dizendo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 31, quando ele estava falando a respeito dos dons, ele estava dizendo assim que todos, o aprendizado deveria ser para todos. Não somente para alguns, mas todos deveriam aprender. Isso faz parte da vida, cristã. O aprendizado sempre fez parte da vida cristã. Deus deu uns para isto, para instruir os outros. Ele capacita alguém para fazer tal coisa. Mas todos devem aprender sobre as Escrituras. Prosseguindo, nós vamos encontrar São Paulo dando orientação para Tito, para passar para os seus que ouviam, aqueles que ouviam a Tito. Ele estava dizendo a Tito no capítulo 3, verso 14, que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para não serem frutuosos. Que os nossos jovens, que as nossas moças, os moços, as crianças, aprendam a aplicar-se às boas obras para não serem infrutuosos. Então, as fontes do ensinamento. Então, todos nós passamos pelo professor, pela professora. E às vezes a gente não dava devido valor à professora, ao professor. Nós os achávamos um tanto exigentes, nervosos e queríamos viver uma vida sem aprendizado. Mas Deus é tão misericordioso e compassivo e cheio de graça que Ele ainda nos dá a oportunidade, mesmo sendo rebeldes, não gostando de estudar aquilo, Ele ainda nos ajudou a aprender alguma coisinha. Nos ajudou a aprender a aplicar as boas obras. Então nós vemos pessoas ensinando aos outros. Mas quantos ensinam aquilo que não deveriam ensinar? Quantos aprendem aquilo que não deveriam aprender? Existem muitos falsos ensinos no mundo. Se tratando também da religião, vamos dizer, da igreja, do ensino religioso, existem muitos que ensinam aquilo que não deveriam ensinar. Vejamos aqui Jeremias, esse capítulo 10, Jeremias capítulo 10, no versículo 2. Veja o que as pessoas estavam ensinando para as outras que estavam lhes ouvindo. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Bem, então eles estavam aprendendo a fazer um ídolo de madeira, de prata, de ouro, e que são como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam que os leve, porquanto não podem andar.
Alguém ensinou eles a fazerem aquilo. E por anos eles foram ali até que aprenderam. Mas devemos aprender as boas coisas. E de quem nós vamos estar aprendendo? São Paulo, ou Paulo, diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Bom, aprendeu do Senhor. De onde você está tirando esse ensinamento que você está trazendo para o povo? É de um homem? É de um líder? Esse ensinamento que você tem passado para o povo? Acerca de coisas que ninguém vai entender, que você mesmo que está falando não entende? E o povo é guiado como um robô no controle remoto? Mas Paulo disse, porque eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. E Deus o chamou e o colocou como o apóstolo dos gentios. O que seria o apóstolo? É aquele que coloca as coisas em ordem, é aquele que instrui, é aquele que ensina, e para fazer isso ele tem que ter aprendido. Então, ele aprendeu do Senhor. E Jesus, em São Mateus, capítulo 22, ou melhor, São Mateus, ele diz assim, não é 22, né? São Mateus 11, 29. Ele diz assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprender de Jesus. E Paulo diz, porque eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. E quando ele estava ali, escrevendo aos Gálatas, ele estava dizendo a mesma coisa. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele era zeloso, gente. Estava vivendo uma vida zelosa no judaísmo, mas ele foi chamado para trazer o evangelho. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Vou perguntar ao fulano de tal se está certo, ou o Beltrano se está certo, mas eu recebi diretamente do Senhor, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Eles já eram apóstolos antes de Paulo. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Mas eu que vos ensinei, eu aprendi do Senhor. Vejam só a responsabilidade de quem está ensinando. Ele deve praticar aquilo. Ele deve viver aquilo. É desta forma. Agora vejamos aqui na conclusão Hebreus capítulo 12, ou melhor, capítulo 5. Olha a repreensão do apóstolo. Começamos aqui no verso 11. Vamos no 10, dá tempo ainda. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque,
do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Agora, por quê que crentes velhos, antigos, 40 anos de crente, 50 anos de crente, não têm o conhecimento das profundezas do amor de Deus, da graça de Deus? Por quê? É o Senhor que tem faltado com os ensinos ou os líderes que têm faltado com os ensinos escriturísticos? Se envolveram aí com mistérios antibíblicos e coisas extras bíblicas e jogando isso em cima do povo. Então estão aí crentes de 40 anos, 50 anos, dependendo de alguém, de um ensino errado e defendendo um ensino errado para ir no arrebatamento. Mas, meus irmãos, primeiro verso do capítulo 6 diz o apóstolo: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Mas prossigamos para a perfeição. Já era tempo. Ali ele estava dizendo para aqueles irmãos, crentes antigos, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Porque deixaram de lado as escrituras, deixado de lado a palavra de Deus. Olha, que Deus te abençoe e te ajude a permanecer na palavra, na Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo, meu mestre e meu Senhor, eu te adoro por fé, com fervor. Rogo que guardes meu coração, vem protegê-lo com tua unção e defendê-lo, ó meu guardião. Mestre divino, sempre senti meu coração dependente de ti. Bom fundamento, dá-lhe, Senhor, dá-lhe firmeza, virtude e valor e fortaleza, ó meu protetor. Vale profundo, cheio de mal, é este mundo, ó Rei divinal. Só
tua força pode manter santo e puro na graça meu ser, sempre seguro, com fé e poder. Santo é o Mestre piedoso, com tua mão faze perfeito o meu coração. Santo ardoroso em te servir, sempre voltado aos bens do porvir. Mestre amado, desejo te ouvir.